Glória a Deus. Então, queridos, estou feliz, né? Um dia especial para mim. E eu posso servir o Senhor com aquilo que Ele tem me dado. Né? Já recebi muito de vocês o dia todo, né? Desde ontem. Já estou cheia, né? Teve uma pessoa que falou, você pode ir para uma cidade aí no dia 6? Eu falei, não posso. E aí a gente estava olhando as agendas, né? Não tinha, tá tudo em branco. E eu falei, não posso ir. Porque esse dia eu tenho que estar na minha igreja, né? Esse dia do meu aniversário. E eu preciso estar cultuando a Deus por aquilo que sou, por aquilo que Ele fez em mim, por tudo aquilo que Ele derramou na minha vida há já meio século. Glória a Deus. Então, eu estou muito feliz mesmo. Muito obrigada pela sua vida. E, de verdade, eu fico satisfeita de saber que você está bem e andando com Deus em fidelidade. Essa é a minha maior alegria. E eu fiquei olhando lá todas as mensagens que recebi, todas as coisas que recebi. E alegra meu coração ver você assim, bem pertinho de Deus. Porque quando você escreve, você declara isso, né? Você não declara ali aquilo que eu sou, mas aquilo que você é em Cristo Jesus. Amém? Sou feliz com você, viu, igreja? Você me faz ser o que sou, porque o Senhor usa a igreja para nos fazer quem somos. Então, você também é por aquilo que Deus é e usa a igreja para te fazer. Sou feliz mesmo com você, igreja. Amém? Glória a Deus. Mas hoje nós vamos falar de batismos, né? Semana passada nós falamos sobre igreja, sobre ser ovelha. E Deus nos falou o coração agora, depois de ser ovelhas, tem que ser batizado. Né? Tem que ser selado, tem que ser marcado no batismo. E nós queremos compartilhar isso com você. Né? A Letícia vai nos ajudar aí com a primeira parte. Eu quero que você leia comigo. E nós vamos ver que o batismo não existe. Às vezes a gente chega no ensino, ou até não fomos ensinados, algo de revelador aí chega para nós. E a gente não tem a total compreensão dos batismos. A gente acha que batismos é um ensino só para aquele novo crente, né? Aquele que chegou na igreja agora, que desconhece a palavra ou o jeito de entrar para a igreja ou entrar para demonstrar ao mundo o que é ser filho de Deus. Mas de verdade não é só esta marca, o batismo é muito mais do que isso. Né? E nós queremos ver um pouquinho ali, né, o que é os batismos. E eu quero que você leia comigo esta palavra de Lucas 9, 24, que o batismo tem uma marca de vida, tá? É um selo. Vamos ler juntos? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Quem está dizendo isso? Jesus, tá? Agora eu quero ouvir só os homens falando citando, recitando, verbalizando essa verdade de Deus. Tá bom? Pode começar. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Ok, agora as mulheres, né? Com aquele som específico e lindo, feminino das mulheres. Ok? Vamos lá? Pois quem Olha que coisa linda. Parece uma contradição. Como é que perde e ganha? Que coisa louca é esta, né? Que quem quiser salvar a sua vida, deve perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de Jesus, está se salvando. Está permitindo a salvação. E aí eu quero perguntar para você, como que essa palavra chega ao seu coração? Ela é reveladora, ela transmite algo para você, você é compreensivo no seu estilo de vida, naquilo que você vive em Cristo Jesus, essa palavra de Jesus com clareza. Sei que o pastor falou na quarta-feira sobre ela, ontem o Lucas também passou por esta palavra no culto de jovens.
E o Senhor está falando. Né? O Senhor está falando. E esta palavra, por que esta palavra como base dos batismos? Né? Os batismos é um selo, é uma marca. E aí eu estou dizendo os batismos, porque nós vamos falar sobre os batismos. Não só o batismo nas águas, tão conhecido, mas existem outros batismos que nós vamos tratar hoje. Aqueles que fizeram a Fateme, né, os fatemeiros, os fatemistas, né, eles já conhecem esses batismos e outros que a gente já ensinou aqui. Mas existem outros batismos, queridos. Né? Nós temos o batismo de arrependimento, né, que é o batismo de João. Lembra? Que João anunciava, falava, arrependei-vos, raça de víbora. Arrependei-vos. E também dizia, seja batizado. E aí João, então, batizava nas águas. Inclusive, batizou Jesus. Lembra disso? Ok. Temos também o batismo o batismo nas águas, que é o batismo de aliança. Depois de receber Jesus, né, como Senhor e Salvador e arrependido, que o batismo no corpo é crer e receber Jesus. Quando nós cremos e recebemos, nós batizamos no corpo de Cristo, que é a igreja. Mas o batismo nas águas é o selo dessa verdade, é a aliança. É quando, como se estivesse casando, naquele dia marcado para o casamento, nós colocamos a nossa aliança no dedo com a igreja de Cristo, como igreja de Cristo. E o batismo com o Espírito Santo, que sela a fé e o desejo. Isso aqui eu gostei desse. O batismo com o Espírito Santo sela a sua fé e o seu desejo, a sua vontade. Marca esse lugar. O batismo no fogo, que é perseverança. Batismo de dor. Né? Porque o fogo faz arder. Né? De purificação, então, traz perseverança. E o batismo de sofrimento, que é uma unção de amor. E quem diria que o amor vem com sofrimento? Que é uma unção de amor, você estar disponível para receber o amor, é preciso passar por sofrimento. Quem não passa por sofrimento não recebe o amor. E quem não recebe amor não reparte amor, porque não tem. Né? Então, existem esses batismos, e eles são plenos, a Bíblia é cheia dessa realidade, e nós temos que passar por todos eles. Então, quando nós chegamos para sermos batizados nas águas, que é o selo público, né, que é uma marca pública, é um ato público, e que eu estou dizendo para o mundo, estou dizendo para as pessoas, para a igreja, para a minha família, ou para todos aqueles que estão comigo, o que aconteceu na minha vida, é muito mais, está dizendo muito mais naquele batismo, do que somente um testemunho, porque está ligando algo no céu. E às vezes nós perdemos de vista aquilo que aconteceu conosco no nosso batismo, no dia do nosso batismo, ou o que aconteceu espiritualmente. Você não precisa, eu não lembro a data, eu preciso lembrar, necessariamente não. Eu não sei há quantos anos, eu sei mais ou menos, tudo bem. Mas a experiência, aquilo que o Senhor fez nos céus e manifestou na terra, isso eu tenho que ter isso gravado dentro do meu coração, da minha vida. E onde eu for, o selo desta marca diz quem eu sou. Quantos aqui já foram batizados nas águas? Ok. Quantos não foram batizados nas águas? Ok. Alguns não foram batizados porque não estavam prontos, não é? Desejam, querem, mas não estavam prontos. Né? Quando eu falo prontos, não receberam Jesus ainda, não, né? Ou então teve uma situação legal que precisava resolver com relação à igreja ou à vida pessoal e tem que resolver isso. E outros que estão ainda se preparando. Desejo, quero. Mas existem pessoas que não acreditam. Que acham que não é necessário. E a Bíblia diz que é assim. Então, tem pessoas que ficam na igreja e não desejam o batismo. Não querem o batismo. E o Senhor, com esta palavra aqui, né, a gente vai estar tratando um pouco mais sobre isso, e depois nós vamos ver como Paulo passou por todos esses batismos. Então, eu quero convidar você a abrir o seu coração,
sua mente, o seu espírito, para ver, lembrar, você que já foi batizado, a situação em que você foi batizado. Não é? E hoje de manhã eu fiquei pensando nisso, e o Espírito falando comigo. Cheguei aqui na nossa adoração, eu fui lembrando do dia do meu batismo, 35 anos atrás. Não é? E lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma adolescente, e verdadeiramente não sabia de tudo isso que hoje eu sei. Depois de 35 anos, tem que saber mais alguma coisa, né? E então, no meu batismo, eu fui a primeira pessoa a receber Jesus, meu batismo nas águas. A receber Jesus como Salvador na minha família. E por consequência disso, também a primeira a ser batizada nas águas, né? Mas no meu batismo, minha família não estava presente. Mas a família que me evangelizou foi que me acompanhou. Minha mãe não estava porque, naquele tempo, ela era muito doente e não podia sair, estava no hospital. E eu fui para o batismo. Meu batismo foi no rio. Um rio, né? Quando eu fui evangelizada, naquela família que você já conhece a história, a família Otto e Krista Kepler, onde uma casa que eu fui para servi-los, cuidando das crianças deles, e porque eu tinha uma grande necessidade na minha família. E lá eu descobri agora, depois da aprendizagem, que eu fui para servir príncipes do reino de Deus. Porque lá eu recebi algo maior, eu conheci Jesus naquela casa. Isso aconteceu para mim lá naquela casa. E eles me acompanharam, minha família não conhecia, e eles fizeram o papel da família. Eles fizeram esse papel. Então, no dia que eu fui para o batismo, né, eu tinha um pastor, tive esse um pastor africano, pastor Filemon Buza, na Igreja Batista em Vila Célia, lá em Campo Grande. Nós morávamos em Campo Grande, para quem conhece, ali na saída para São Paulo, lá, né? E eu ia para o outro lado da cidade, né? De ônibus. Pegava 2 ônibus com a minha Bíblia. E a minha Bíblia dentro da bolsa. Sozinha, levantava de manhã, ia para a escola bíblica. E atravessava aquela cidade, aquele centro da cidade. E a Vila Célia fica mais ou menos para a saída para Cuiabá, essa comunidade, esse bairro ali. E o pastor Filemon pastoreava. E eu ficava impressionada com as mensagens que aquele homem pregava sobre Jesus. E depois ele me falou, olha, se você crê, então você crê para ser batizada. O selo, a marca. E um dia ele foi nessa casa que eu estava trabalhando e ele me falou sobre batismo. E eu fiz igual o eunuco, né? Que Felipe evangelizou naquela carruagem, no deserto, e dizendo, se você crê, precisa ser batizada. E aí, o que precisa? Água. E aí, então, no dia de batismo, naquela igreja, nós fomos, e era um rio, e foi bem de manhã, e estava muito frio. Muito frio, muito frio. Aquele vento cortante de Campo Grande, bem de manhã, né? Quem conhece ali, bem cedo. Ai, Jesus, né? E fui lá como menina, e passando muito frio, e aquelas becas brancas, todo aquele ritual de batismo naquele tempo, que era mais tradicional. Hoje a gente tem uma essência maior de clareza disso. E eu fui batizada, saí daquela água tremendo, né, de frio, mas quando eu fui mergulhada, eu vi que a água era quente. Né? Quando, gente, a água de rio, nesse frio, ela é quente. E aí, eu fui acolhida fora e aquilo ficou no meu coração. Eu não sabia que naquele dia, de verdade, eu fui saber depois, eu não sabia que naquele dia eu estava sendo marcada para nunca mais desistir. Ali, sem a clareza e a consciência, começou uma caminhada com Deus, com altos e baixos de conhecimento. Nunca mais eu deixei Jesus. E a igreja dele. E então eu entendi que eu fui batizada. O batismo, ele não fica só nas águas.
ele fica num estilo de vida. Ele passa ele te põe numa transformação, num selo que marca você. Quando eu fico olhando para isso, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo fez isso por mim, fez isso por você, porque quando nós nós não tínhamos toda a consciência daquilo que estava acontecendo. Aí alguns recebem um certificado, recebem até algumas igrejas dão uma carteirinha, né? Mas o mais importante, queridos, é que você está entrando na obediência daquilo que Jesus... Você lembra quando Jesus foi batizado? Você lembra da passagem? Você lembra quando Jesus, que sabe, você foi lá, não foi? Né? Você lembra no texto, quando Jesus foi batizado? Ele chega, né? Ele fala, João, reconhece, né? Eu não sou digno. João fala, porque João que batizou Jesus. E aí Jesus fala que convém que ele faça aquilo, né? Que dos céus é decidido assim e tal. E quando ele desce as águas e ele sobe, ele recebe uma palavra. Você lembra qual que é? Vamos falar juntos? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ou em quem eu confio, ou em quem me comprazo. E aí ele viu como uma pomba, eles viram, né? Que descia sobre Jesus. Quando ele se batizou nas águas. Era o selo do Espírito Santo. Era a marca do Espírito Santo sobre Jesus. Era a voz do Pai no céu dizendo quem é Jesus e afirmando a sua identidade. Naquela hora entrou um documento no mundo espiritual. Um documento é liberado no mundo espiritual que diz legalmente, legaliza tudo aquilo que está nos céus agora na terra. E esta palavra acontece. E eu quero que você repita comigo de novo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Né? E o Espírito Santo também como selo sobre aquela palavra. Palavra de Deus Pai. E no dia que você foi batizado, no dia que você desceu as águas, que você disse sim, esta mesma palavra foi liberada sobre você. E o Pai estava dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. E a pomba veio sobre você. O Espírito Santo do Senhor veio para selar você e trazer à existência na terra aquilo que o Pai manifestou nos céus. É isso que é batismo. Foi isso que aconteceu com você aquele dia. Talvez você não tenha consciência. Então que essa consciência chegue agora em nome de Jesus. Tudo o que aconteceu com Jesus, aconteceu com você. Porque é a palavra de Deus que diz que é assim. Naquele dia frio, naquelas águas quentes, sem família por perto, mas com uma família de pais espirituais, que um dia me disseram, raça de víbora. E eu era uma víbora mesmo. Arrependei-vos. Sede crente. Confessa os vossos pecados. E seja transformada. E eu disse, sim, Jesus. Aceita, Jesus. Naquele dia, eu tive o mesmo selo. Esta é minha filha amada, em quem eu confio. E o Espírito Santo selou. Porque o Espírito Santo é a marca. É o selo. É isso que acontece no batismo. Mesmo que você não saiba nenhum texto de fundamentação sobre o batismo, e você saiba só que Jesus foi batizado e foi deste jeito que aconteceu, você pode receber isso no seu coração, porque tudo aquilo que foi determinado em Jesus está determinado em você. Amém? Você tem clareza disso? Recebe isso? Então erga sua mão e diz amém. É isso que aconteceu, querido. E para quem ainda não foi batizado, domingo que vem, né? É dia de batismo. Pastor Marcelo, olha aí, voltou para pegar suas ovelhas, viu? Amém? Prepara, enche o tanque e faz tudo direitinho. Porque o milagre está posto, né, Lucileia? Lucileia esperou aí, ó. Né? Tem um tanto de gente para cá,
que não ergueram a mão, não sou batizado. Essa é a sua chance, tá? Deus está preparando você para isso. Deus já preparou você. Precisa ter disposição de coração para dizer, queridos, você vai agendar lá no seu caderno. Seu histórico, no mundo espiritual vai ser liberado um documento espiritual sobre você. Sabe que quem é contra o batismo nas águas, ou o batismo, né? Ali, não pode pedir avivamento, não pode orar pedindo, Senhor, traga avivamento, me aviva. Não pode. Por quê? O avivamento vem pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo chega como selo, não é que ele não estava lá, ele estava, mas como selo ele chegou no dia do batismo. Marcou ali. Então, naquele dia, que é domingo próximo, é isso que o Espírito está falando ao seu coração. Ah, mas eu não dou conta, eu não sei, eu também não dava. Nem ninguém chega no batismo para dar conta. Nós chegamos em obediência. Nós chegamos reconhecendo Jesus, o meu Salvador. Eu tenho Jesus, eu não dou conta de muitas coisas, ainda hoje. E você também. Mas Jesus continua com o selo, dizendo, esta é minha filha amada em quem eu confio. Este é meu filho amado em quem eu confio. Você não virá pela sua força, você não virá pelo seu coração, pela sua vontade e desejo. Você virá, porque o seu Deus, o seu Pai no céu, está dizendo para você, você é meu filho amado, e eu confio em você. Amém? É isso, queridos. Desça nestas águas, e você vai ver a manifestação da glória e o novo ritmo de vida que o Senhor te dá. Amém? Vamos lá para o próximo. Batismo nas águas. Falei um pouco ali, mas eu quero que você leia comigo. Vamos lá? Mais que um ato de obediência e testemunho, é uma nova aliança. Ato consumado dos que creram em Jesus. Selo, marca de quem somos propriedade. Quem somos? E aí, propriedade, né? Aliança com Deus. Sem aliança, não espere avivamento. Né? Quando casamos, colocamos a aliança no dedo. E quando você fez a sua entrega de vida a Jesus, quando você escolheu servir a Jesus, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? E Ele fez por ti, declarou quem você é. Então você coloca, né, o seu selo, a sua marca, de que agora eu sou casado, casada com Jesus. Eu tenho um compromisso com Jesus. E esta marca pública, assim como o casado, cônjuge, marido e mulher, tem uma aliança, né, no dedo esquerdo. Então você tem uma marca no mundo espiritual, que Satanás vai olhar e vai dizer, não está lançado à disposição de ninguém, porque está aliançado com Deus Todo-Poderoso, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus. Amém? É isso que acontece com o batismo nas águas. E aí, esse batismo nas águas, ele tem algo que traz os outros batismos, que move os outros batismos. Tá? E os outros batismos, que a gente vai falar aqui, que eu mencionei logo no início, quero falar primeiro sobre o batismo de arrependimento. E o batismo de arrependimento é aquele batismo que chega antes, e por toda a vida você vai sendo batizado neste lugar. Chega antes de ser batizado nas águas, que é o reconhecimento de que você é pecador. Por isso que João dizia, o batismo de arrependimento é chamado batismo de João Batista, né? E ele chama e convence quando o Espírito Santo ainda está convencendo. Quando alguém prega a palavra para você pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, e você diz, eu sou pecador. Você chega à consciência de que você é um pecador, de que você ofende a glória de Deus, que você vive de uma maneira injusta diante de Deus, que você desagrada a Deus, que você ofende o coração de Deus. E por consequência disso, nós ofendemos pessoas. Mas a primeira pessoa
que nós devemos nos constranger e haver arrependimento ou sentimento, e muitas vezes não acontece isso. Às vezes nós envergonhamos do nosso pecado por pessoas, por alguém que se envolveu, por alguém que estava junto, mas nós não nos envergonhamos, não nos entristecemos pelo pecado que nós temos cometido contra o Senhor. Então o batismo de arrependimento é essa disposição de se imergir no arrependimento. Assim como entra nas águas, assim como mergulha, assim como se coloca dentro das águas para o batismo nas águas, que é imergir, você se imerge nessa realidade de arrependimento. Você tem uma experiência de arrependimento que vai repetir durante a sua vida cada vez que a glória de Deus for ofendida pelo seu pecado, pelo meu pecado. E quando eu saio deste lugar, quando as pessoas mergulham naquela água, elas saem molhadas, né? As roupas todas cheias daquilo. A mesma coisa de arrependimento. Quando você entra num batismo de arrependimento, não só uma coisinha de remorso, não só uma coisinha de vergonha, não só uma coisinha superficial, mas um mergulho no arrependimento, você sai de lá com esses sintomas. Tá? Por quê? Porque o arrependimento prepara o caminho para receber o Filho de Deus. Sem arrependimento, não tem como Jesus entrar. Não tem como Jesus se manifestar com a sua graça, com o seu amor, com a sua libertação, com a sua saúde, com tudo aquilo que Ele conquistou na cruz e que é um direito nosso. Tem que haver arrependimento. E o que nós vemos é gente reclamando e murmurando, com o coração endurecido. E Jesus não pode entrar, Jesus está fora. E Ele mesmo diz, eu estou batendo na porta. Se você abrir, eu vou entrar. E sabe o que é isso? Você bater na porta. Se você se arrepender dos seus pecados, eu vou entrar. E aí eu arrumo. Você só precisa se arrepender, você não precisa fazer nada sozinho. Arrependa-se. E é isso que João anunciava. E prepara também para um encontro com Jesus, que é essa coisa de Jesus entrar, que eu acabei de dizer. Jesus entra, senta contigo e vai arrumando a vida. Aí por isso que a gente diz, não adianta você ficar lá fora dizendo, eu só vou entrar depois que eu me arrumar. Porque não vai acontecer. Não vai acontecer, você tem que entrar. E depois que você entra, o Senhor começa a arrumar a casa, arrumar a vida, arrumar você por dentro e por fora. E aí começa a aparecer para os outros. E quando Jesus começa a tocar, aí vem as evidências do arrependimento. São os frutos. Por isso tem muita gente caminhando, não frutifica nada, não houve arrependimento. Enquanto não acontecer o arrependimento do pecado, não acontece. É um ato de quebrantamento, de consciência de pecado, de choro, dor, humilhação, vergonha, profunda comoção, uma conversão, mudanças, encarar a si mesmo em suas falhas e injustiça. E aí, a parábola do filho pródigo diz, cair em si. Cair em si. Eu estava caminhando aqui erradamente. E eu caí em si. Eu vi que é uma vergonha a minha vida e a minha prática de vida. Eu vi que é uma vergonha o meu comportamento. Eu vi que eu ofendo a Deus duramente, negando aquilo que Ele me chama, me oferta, me oferece, e aquilo que eu conheço de Deus e a sua palavra. Isso é arrependimento, queridos. É transformação, mudança de vida. Está ficando claro para você isso? Amém? Está conseguindo pegar isso aqui e ficar atento nessa coisa? Sabe por que isso aqui não é só para quem a gente... é para quem está chegando na igreja. Não, senhor. É para a igreja de Cristo. Foi um ato público que eu fiz de batismo, nunca mais me lembro, não sei nem aonde. Quem foi mesmo o nome do pastor que me batizou? O que aconteceu naquele dia? Descaso. Fez as coisas como obras mortas. Não ligou nos céus. Atos proféticos e verdadeiros são ligados, feito na terra e é ligado no céu. E aquilo que não é ligado nos céus, querido, é porque foi uma obra morta, só do mundo.
não chegou no céu, não traz transformação. Porque ninguém muda por si só. Nós mudamos na medida em que nós quebrantamos, arrependemos, deixamos Jesus entrar. Como experiência. E batismos é experimentar. É entrar dentro, é mergulhar, é experimentar, é deixar entrar em todo que é lugar, nos ouvidos tudo que é buraco. Sai de lá, né? Sufocado, cuspindo água para fora. Se demorar um pouco mais, né? A gente vai sentir mal ou não? Vai sentir mal. Tem um tempo. Então é a mesma coisa no batismo de arrependimento. Tem que ficar ali até que algo aconteça, mas tem que entrar para todos os lados. Né? No discipulado, a gente leva essa realidade. E às vezes as pessoas demoram. Eu falo assim, enquanto não arrepender, não tem como. O arrependimento, é tão interessante essa coisa do arrependimento, que quando a gente vai ministrar pessoas, várias pessoas já sabem que o tipo de ministração do Espírito. Que Deus dá visão à pessoa onde ela está, onde Jesus está, e como é o relacionamento dela com Jesus. Se a pessoa não estiver arrependida, Jesus não entra. É claríssimo. Se Jesus entrar, a pessoa some. Ela sai da visão. Apaga, puf. Entende? Mas quando a pessoa volta, Jesus sai. Por quê? Porque a palavra diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, o batismo de arrependimento, ele esclarece, tipo assim, não se engane que Jesus vai se contaminar com o seu pecado e ficar ali próximo, se você não se posicionar em arrependimento, se o seu pecado não doer, se você não tem constrangimento pelo seu pecado diante da santidade de Deus. Agora, existe solução? Sim, perdão, arrependimento, a porta aberta, o perdão de Jesus, vem, ele entra e começa a arrumar a sua vida. Isso é experiência, não é só você saber que a Bíblia diz isso. Ou eu estar aqui, te dar uma clareza, um ensino para você, te dar essa informação. É você experimentar como igreja, assim como experimenta o mergulho nas águas. E os anjos do Senhor são testemunha, e há um caminho determinado. Quando o Pai testifica, e quando o Espírito afirma, e quando a igreja de Cristo sela. E no mundo espiritual é liberado um poder sobre a sua vida, para permanecer e não desistir. Então, nós precisamos experimentar. Nós ficamos muito satisfeitos só no ritual, e na beleza dos atos públicos e externos. Mas os internos é que ligam no céu. É preciso fazer o externo? Sim. Mas o que liga e faz acontecer na nossa vida é aquilo que nós permitimos como realidade interna, que é ministrada no Espírito. E essa é a realidade aqui. Então, um ato de quebrantamento, queridos. Passa por toda essa parte ali embaixo, ó, consciência de pecado, quebrantamento, choro, é uma dor. E a gente vai caminhando com a pessoa, dizendo, você não se arrependeu, mas nós vamos clamar por arrependimento. E ela começa a confessar, e daí vem a dor. Vem uma dor, e a dor do pecado. Se você não passou pela consciência de dor do pecado, queira passar. Isso aqui não é uma ordem, não tem uma ordem. Acontece primeiro essa, depois aquela. É preciso acontecer o arrependimento, para que a gente seja pleno na essência de Deus. Tá? E depois nós temos o batismo de fogo. Ah, mas eu nunca ouvi que tem esse tipo de batismo. João, né? O batismo de arrependimento é bem claro em João. Mas o batismo de fogo, que batismo é esse? Nós recebemos, no dia que nós recebemos essa administração, nós fazemos sobre o batismo de fogo. Quem que era da minha turma ali? Que tava? Meire, alguns ali, né? Regiane. Foi um negócio tremendo, né, João? Os que estavam lá, meu Deus. Nós fomos ministrados, Deus encheu uma coisa tão grande. Quem estava também é Elaine e Silene, não está aqui hoje, né? Só seu Ide. Um fogo de Deus. Marcando, selando as nossas vidas. Experiência, querido. Experiência. Experiência.
Eu falo que essa nossa turma, não participei das outras, mas a nossa turma na FATEM, nós tivemos experiências tão sobrenaturais durante as aulas, tantos enchimentos, né? Tantas marcas, tantas verdades estabelecidas, que parecia que aquela tela, parecia que estava aqui dentro de nós, os professores, presente. E isso, a presença do Espírito Santo e a sua disposição para receber. E foi tremendo isso aqui. Então, o batismo de fogo, quando ele acontece, ele proclama a grandeza do nome de Deus. É uma experiência que você deve clamar e buscar. Como que é isso? Se nós cantamos, eu vou passar pelo fogo, né? Vou entrar no meio da tua glória. É isso. O fogo de Deus é a glória de Deus. E eu desejo experimentar este fogo. Porque quando você chega para a glória de Deus, ou para o fogo de Deus, o que é impuro vai ter que sair. É um batismo de purificação, de santificação. O que é impuro vai ter que sair. Tá? Porque vai ser destruído. Mas aquilo que é real vai ser moldado, lapidado, purificado e fortalecido. E chega com uma marca, porque todo batismo é uma marca. Você tem uma experiência sobrenatural ali. Outra coisa, conscientiza o povo da purificação. Manifesta a santidade da presença de Deus. Estabelece juízo sobre as nações. Tá? E depois eu vou falar um pouco sobre essa questão. Preserva a palavra do Senhor pura dos falsos profetas. Ilumina o povo de Deus e dá direção. Desperta pessoas para se achegarem a Deus. E a última eu achei tão interessante. Olha aquilo ali. Você pode falar comigo? Bem alto. Se você estiver dormindo pesado aí, cansado, né? Porque a gente senta, começa a ficar assim. Você precisa falar. Vamos lá? Olha o último, o que diz? Embeleza. Você já pensou que o fogo de Deus embeleza os céus? Que quando você é a palavra diz que você tem que ser uma luz. E essa luz é fogo, né? Que arde. Que as nossas candeias não podem ficar sem óleo, porque elas têm que estar ligadas de dia e de noite. O que é isso? É fogo. Você tem que desejar arder um fogo de Deus que arde dentro de você. Isso é batismo com fogo. E você tem que desejar arder como tocha. E a gente cantou aqui como um farol que brilha, né? É o farol da direção. É algo que está ardendo. É uma luz, né? Nós estávamos no congresso e é o que ilumina, e o pastor Valmar falou uma coisa tão interessante. Ele falou assim, se aqui tivesse tudo escuro e nós acendêssemos um palito de fósforo, nós não precisávamos fazer nada, mas essa luz iria fazer uma diferença no meio de toda a escuridão daquele lugar. Só uma pequena luz. Nós não precisamos ser grande luz. É a mesma coisa de fé. As pessoas falam, eu preciso de ter mais fé. Eu preciso aumentar a minha fé. Você precisa ter fé. Que a palavra diz que ela pode ser pequena. E se ela for pequena, o monte sai do lugar. A luz é a mesma coisa. Você tem que ser luz. E essa luz, nas trevas, ela vai fazer diferença. Só não faz diferença se não for luz. Mas se é luz, não importa o tamanho, ela vai fazer diferença. Né? E o fogo é esse símbolo, queridos, é isso que eu estou dizendo aqui. Agora, como que é isso? Eu fiquei pensando, quando ele fala aqui sobre o povo, eu pensei o povo saindo do Egito, Deus estabelecendo este povo como nação. Né? Agora eles atravessam ali, e como que eles eram guiados de noite? Fala para mim. Com fogo. O que aconteceu? O que aconteceu no dia de Pentecostes? Labaredas de fogo desciam dos céus. Como labaredas de fogo descia sobre o povo. E eles eram cheios do Espírito. E falavam em novas línguas. E havia milagres. Maravilhas aconteciam. Então, se eu não sou fogo, não há manifestação ou revelação de que eu sou de Deus.
Que eu sou essa pessoa cheia de Deus. Tem que ter fogo. Né? A gente costuma, principalmente os homens, né, chamar varão de fogo. E aí, varão de fogo? Eu vejo a Ademir falando bastante, né? Né? E aí, varão de fogo? O que é isso? É isso, fogo. Né? Você pensa uma vara grande pegando fogo, né, Ademir? Aquela imaginação santificada, né? Tem um varão pegando fogo. Então, a gente fala para as meninas, procure um varão de fogo para se casar. Não pegue qualquer gelo por aí, não. Qualquer vara fria. Né? Tem um varão de fogo, né, Anderson? Glória a Deus. Já achou, viu? Então, já está aí abençoado para dia 8 de janeiro, para a glória de Deus, né? Amém. Glória a Deus. Então, é isso, queridos. Enquanto não tiver fogo, não pode casar, né? Então, procure isso. E não é só... você tem que querer essa essência. Você tem que querer essa marca. Quem tem que desejar isso? Quem tem que desejar os batismos sou eu e você, que eles estão disponíveis. Que é um tipo de enchimento de Deus. É uma marca de Deus. Né? E quando nós vamos andando, né, onde nós passamos, a nossa luz vai radiar. O que é isso? Fogo. Mas esse negócio é estranho, pastora. Esse negócio de fogo, que negócio é isso? Peça uma experiência. Você não sabe porque você não experimentou ainda. Na hora que você experimentar, e quem experimentou já sabe. Porque é uma experiência o batismo com fogo. Peça ao Senhor, se for a Deus, eu quero ser cheio, eu quero ser batizado com fogo. O que é isso? Quero experimentar esse troço que essa pastora disse. Eu quero ver o que é isso que essa Fatê me ensina. Eu quero, Senhor, tem base bíblica aqui, depois se você quiser eu te dou. Tá? Então, o que acontece? Qual é a evidência de que eu estou cheio? É determinar coisas. Despertar pessoas para se chegar a Deus. Iluminar o povo de Deus. Preserva a palavra. O fogo purifica do que é falso. Separa o profano do sagrado. Quando há fogo, queridos, fogo do Espírito. Quando é cheio do Espírito no sentido de fogo. Você vai ver que depois tem outro batismo que é batismo com o Espírito Santo. Tá? Então, eu estou falando, não confunda as coisas aí. O batismo com fogo é um lugar que você passa de purificação. Você deixa as coisas enganosas de você mesmo e você começa a ter esta direção aqui. Viver deste jeito. Onde você passa, você estabelece coisas, você dá direção, as trevas te respeitam, sabia? Que vai uma coisa. Que os demônios têm medo é de pessoas batizadas com fogo. Tá? Mas não é porque o fogo, é porque elas são santificadas, têm uma autoridade. E não tem alimento para Satanás, mas uma autoridade dizendo, eu estabeleço um novo e eu não tenho nada contigo. Tá? E eu vivo no meu Senhor e eu tenho fogo do meu Senhor e você tem que sair. Tá? Então, são experiências aí. Aí, quando fala de embelezar o céu, você lembra dos fogos? Você fica olhando para cima, enquanto o último não termina, você... Então, existe uma beleza especial, sem explicação, que o mundo não conhece. E, às vezes, muitos de nós que não somos o mundo não conhecemos. Que chega para nós, quando nós somos batizados no fogo. É uma simplicidade, algo tão grande dentro, que você não para em qualquer lugar. E as pessoas chegam e dizem, pô, você, o que foi contigo? O que houve? Você está bonita, você está do mesmo jeito, a pessoa está achando uma beleza. Não é beleza física, não é beleza dos cabelos, não é beleza, entende? É uma beleza espiritual que embeleza o céu. É algo que você é na terra, que traz beleza no céu. Que abre lugares no céu. Porque a beleza ela é agradável, não é? A beleza é agradável, chama atenção. E ela chama atenção com uma simplicidade, sem ter que gritar nem fazer escândalo. Ela comparece
Chega, beleza, né? Isso é belo, que lugar lindo, que beleza natural, que mesa especial. Não é isso que você, quando chega num lugar lindo? Então, queridos, nós, quando temos esse batismo, embelezamos o céu. Então, eu quero convidar você para não enfeiar o céu, tá? Né? Nós queremos ter um céu bem lindo. E para nós termos esse céu lindíssimo, nós é quem vamos cooperar para isso. Tá bom? Glória a Deus. Tá ficando legal aí para você? Chegando no seu coração? Ok. Batismo com fogo. Agora, nós vamos ver o batismo de sofrimento. Quando fala batismo com fogo, ainda tem uma esperança, o povo ainda fica mais alegrinho e acha, ainda vou embelezar o céu, o negócio é bonito. Então, mas quando chega no batismo de sofrimento, o povo começa a espernear, né? Nós temos que sofrer, tá? Faz parte dos batismos da nossa vida, o de sofrimento. Mas estou sofrendo demais, fui para Jesus para descansar e agora só estou sofrendo. Espero uma bênção, vem umas pancadas na minha vida, vem um negócio de sofrer, vem um negócio de renunciar, vem um negócio de perder coisas que eu quero, vem um negócio de abrir mão de direito, vem um trem de dor, vem um... Estava tão bem lá em cima, Jesus desce, vai sentar no chão, né? Estava governando de boa. Aí Deus fala, pastor Marcelo, desce, agora você vai sentar ali. Né? É assim, não é? Não é um sofrimento, Marcelo? Sofrimento. O que aconteceu nessa família, bem recente, aqui aos seus olhos, foi um batismo de sofrimento. Isso, então, o pastor também passa por esse batismo, né? Eu já devia ter passado, já não? Os batismos é para todo aquele que honra o Senhor. E não é uma vez na vida. É quantas vezes for necessário e a sua disponibilidade em servir mais o Senhor, você passa por esse batismo. Porque o batismo de sofrimento é um batismo de promoção. Quero que você grave isso bem forte no seu coração. O batismo de sofrimento é um batismo de promoção. Você vai ser promovido se você passa por sofrimento para a glória de Deus. Você começa a crescer, você começa a galgar coisas novas de Deus, você começa a ser transformado, e então Deus fala, agora estou tirando você do pouco, e vou colocar você no muito. Mas você tem que passar pelo sofrimento. Porque Deus não põe coisas novas em coisas velhas. Ou Deus não dá o que você não pode suportar. Enquanto nós estamos passando por um batismo de sofrimento, nós crescemos. Nós tivemos na nossa vida um batismo de sofrimento tão terrível, né, Maurício? Tão terrível que a gente fala dele todo dia. Porque ele foi um marco na nossa vida. Aquilo que nós achávamos que estava no auge, de repente nós estávamos fora. Chora, pensando que foi o homem, o mundo e o diabo que fez. Quem é que estava fazendo? Quem é que batiza? Deus. Vou te dizer, não deixe o diabo te enganar. Você está passando por um sofrimento. Aí você acha que é o diabo. E sabe o que Deus está querendo te dizer? Aprenda aqui. Eu quero te transformar com esse santo sofrimento. Dê glória a Deus pelo sofrimento e não glória a Satanás pelo sofrimento. Porque não é dele a glória, a honra, o louvor. Nunca. O crente passando pela abastança ou pela necessidade glorifica um só. Quem é? Deus. Tá? Então o sofrimento, olha isso. O que acontece quando nós passamos por um sofrimento? Primeira coisa que você tem que saber. O que Deus quer me ensinar? O que eu tenho que aprender aquilo? O que Deus está mudando na minha vida? O que Ele quer mudar? O rumo da minha vida? A direção do meu ministério? Quer mudar o meu coração para um novo? Quer me dar dons novos?
Quer revelar que eu sou um hipócrita? Que eu sou um miserável? Está sofrendo? Pergunto para Deus. Que Ele vai dizer, estou sofrendo porque se você está sofrendo porque você tem que aprender. Por quê que você tem que aprender? Porque você é um rebelde. Você nunca vai sofrer por causa do pecado dos outros. Nunca. Você sofre por causa do seu pecado. Deus não vai me dar um sofrimento para moldar meu marido. Nem dar um sofrimento para meu marido para me moldar no sentido pessoal. Ou Ele quer nos moldar e nós passamos por sofrimento. Ou se Deus quer me moldar, sou eu que sofro. Porque o batismo, ele é pessoal. Não é? Nós somos agora, a Lucileia, que está aqui no auge, na frente, não lembrei dela. Batizar a Lucileia. Tem que batizar o Marcelo junto? Para ser batizado? Não. Ele já foi batizado. Agora é a hora dela. Mesma coisa. Toma para si. Às vezes Deus traz todo mundo para ser batizado no mesmo tempo, no mesmo dia, mas cada um tem o seu batismo. Então, para de acusar pessoas no meio do sofrimento. Porque se você está acusando, você não está recebendo o batismo. Você não está deixando Deus fazer a coisa nova que Ele quer fazer em você. E aí, se você não passa pelo batismo, você tem que voltar de novo lá naquele lugar de sofrimento. Porque enquanto não passar por lá, não completa a obra, não é? Então entra logo em obediência. Está sendo chamado para o sofrimento? Sofra logo, mas sofra do jeito de Deus, né? Porque o sofrimento tem um propósito. Então o que ele fala? Prepara o soldado para a guerra. Ah, Deus, o Senhor está querendo me preparar para a guerra. Como que é isso? Ajusta o caráter e atitude. Tem que sofrer. Não precisa reclamar de sofrimento. Passa por ele com alegria. Prepara o soldado para receber outros batismos. Porque outros batismos é submissão. E o sofrimento derruba da sua cabeça aquela ostentação, aquela arrogância, aquele caminhar sozinho, aquela falação e murmuração, aquela desgraceira do homem e da mulher. Tá? Então, o que acontece? Ele prepara para os outros batismos. Quando se humilha, recebe. Consciência, traz consciência que só por ser soldado há sofrimento. Só porque você resolveu ser soldado de guerra de Jesus. Entrou para a igreja, alistou-se nesse exército soberano do Senhor. Aí não quer sofrer? Entrou para o exército para ir para a guerra, para descansar? Como? Não tem condição. Então essa é uma clareza, né? A evidência da presença de Deus traz perseguição. Dissociar. Não, ali. A evidência é o seguinte, só de estar evidente em você, de que Deus está lá, já estabelece um nível de perseguição. Porque o Senhor é perseguido, e você também, né? E aí, dissociar a dádiva de Deus e o propósito de Deus. Olha isso. Veja isso aqui. Como que é isso? Separar a dádiva e o propósito. Como que é isso? E ali embaixo nós temos sobre Jesus. Jesus e seu sofrimento. Quando Jesus, isso aqui é um exemplo para você entender, porque você tem que passar no mesmo lugar que Cristo passou. Né? O que acontece? Ali, Jesus vai para a cruz. Ele tem um sofrimento. Qual que é a dádiva de Jesus sofrer? Pode responder. A salvação da humanidade. Né? Esse é o nosso presente. O propósito. Aí, o propósito é fazer você um Cristo e alcançar outras pessoas também. Aí eu só quero a dádiva. Eu estou salvo. E satisfeito. Mas você cumpre o propósito desse sofrimento? Né? Por isso que quando a gente começa no sofrimento, a gente reclama demais. Que depois que a gente descobre o propósito. Todo sofrimento tem um propósito. A gente só quer a dádiva, a gente só quer a bênção do sofrimento. A gente não quer passar por aquele propósito de dor.
O propósito de moldar, de abrir mão de coisas, de ser transformado, de ser lapidado, de ser moldado. Não tem as duas coisas no sofrimento? Tem algo que você recebe depois de ser moldado, mas antes você tem que se deixar moer. Tem que se deixar quebrar. E aí que você recebe. As coisas acontecem no final. Né? E aí, queridos, nós temos o batismo no corpo. O batismo no corpo é a igreja, o corpo é a igreja. O batismo no corpo é aceitar que a igreja é o corpo de Cristo. Aceitar. Não tem discussão, não tem choro, não tem reclamação, não tem nada. É assim. É uma aceitação. Eu aceito que é assim. Batismo no corpo é quando eu me coloco à disposição de receber o corpo, ficar mergulhado no corpo, dentro do corpo, perceber tudo do corpo, seja bom ou seja ruim. Eu estou inserido no corpo. Eu faço parte, estou mergulhado no corpo. Então, é a mesma coisa. Do mesmo jeito que você deixa o sofrimento vir, venha tudo agora. E eu permaneço para cumprir o propósito, entendendo o propósito, recebendo o propósito. Então, o que acontece? Jesus, ali tem Jesus, levou o nosso cativeiro, libertou-nos e deu-nos dons. É isso que Jesus nos fez, e quando ele fez isso na sua vida, ele fez você corpo. Ele nos fez corpo. Quando nos fez corpo, né? Aí nós temos, o que nós devemos aceitar o corpo de Cristo. Ah, o corpo de Cristo tem os defeitos? Tem. Quem é? Você e eu. Somos nós, né? O nosso lado defeituoso e tudo. O próprio povo é chamado para trabalhar e conquistar. Por isso que é assim que é. Do jeito que você olha e vê as falhas, é porque eu e você mesmo que fomos chamados para ser esse corpo. E esse corpo trabalha. E esse corpo tem as suas dificuldades. Mas também tem os seus grandes acertos. Não tem jeito. Né? Sem o corpo de Cristo, e é o próprio Cristo que determinou assim, nós não fazemos, nós não alcançamos aquilo que o Senhor está nos dando. Então, Jesus toca todas as partes do corpo. E quais são as partes? E ali tem. Quais são as partes? Os sacerdotes são os que ministram a palavra, separando o profano do sagrado. Aqueles que fazem isso são os sacerdotes. O levita leva as pessoas à administração de adoração. Aí tem outra parte que é do uso civil, que são os que administram o corpo. Aí os santos conquistam a nova terra, que é conquistar a si mesmo e os outros. Então, todos têm algo a fazer. Todos estão inseridos. Todos são levados juntos nesse corpo à maturidade. Não tem como fazer isso fora do corpo. Sem ser corpo, isso não acontece. Porque cabeça é Jesus, né? E ele vai ministrando nas nossas dificuldades e limitações. E essa é uma dificuldade. E aí você abre aí para mim, ou para você mesmo. Mateus 19, tá? Opa, Mateus não, peraí, Atos 9. E aí nós temos o batismo com o Espírito Santo. Você só vai deixar aí aberto, que eu tenho uma coisa aqui que eu deixei de falar. Atos 9. E aí nós temos o último batismo ali com o Espírito Santo, que eu vou falar aqui rapidamente para a gente entrar ali. E o batismo com o Espírito Santo, que é um batismo tão falado. Nós chamamos muito aqui da plenitude do Espírito, quando você recebe um enchimento do Espírito Santo. Em muitos lugares, muito distorcido, desgastado e elevado acima dos outros batismos. Né? O batismo com o Espírito Santo. O que acontece com a pessoa quando ela é batizada com o Espírito Santo? Ela recebe um reteté, vai dar um negócio nela, um barulho, ela roda, ela faz, ela cai, ela grita, ela faz um escândalo. É assim? Às vezes é.
Mas necessariamente, né, igual responder ali, não tem que ser assim. Mas o Espírito é livre para fazer o que bem quer. E eu vou te dizer por quê. Porque eu batizo com o Espírito Santo. Tem alguns que dizem, todo batismo com o Espírito Santo tem que falar em línguas. Só vou dar essa pincelada aqui. Tá? E nós dizemos, nem todos. Talvez você vai receber um dom só para aquela hora como evidência, ou uma evidência, não como dom. Falar em línguas é um dom. Às vezes, falar em línguas na hora de que você está sendo cheio do Espírito é uma evidência. Mas depois não fica como dom. Mas dá evidência que é para só testificar. Olha, você está ungido, você está selado, você está cheio do Espírito. Tá? Aí tem algumas... Então, às vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você está aí, achando que não está cheio, tem todas outras evidências de dons proféticos, mas está esperando que o dom profético seu seja de línguas. Tá? Então, é preciso pensar nisso. Mas o enchimento, o batismo com o Espírito Santo tem que ser buscado e ele traz o nosso corpo e alma à sujeição. Olha, eu caminhava desse jeito. Mas quando o Espírito Santo chegou e me encheu, e me batizou, e me chegou com plenitude, e me fez transbordar, meu Deus, aquilo que eu fazia, desta forma, comecei a fazer de outra forma, com uma leveza, com uma revelação, com uma novidade de vida, com algo novo. É verdade ou não é? É verdade. É verdade. Existe uma diferença quando nós recebemos essa plenitude, esse enchimento. O Espírito Santo estava lá? Estava. Ele, sim. Mas existe essa coisa de uma experiência de enchimento. E a Bíblia diz, esses já receberam Jesus. Esses já foram batizados nas águas, mas nunca ouviram falar do Espírito Santo. Impõe a mão sobre eles e eles recebem. Às vezes está numa adoração, no louvor, você começa aqui, o Espírito vem e toma aquela pessoa. Você vai numa oração no seu quarto, lá no templo de Deus, enche do Espírito. Abre uma adoração, uma dança, uma bateção de palma, uma alegria, uma coisa que você... O que é isso, queridos? Batismo com o Espírito Santo, enchimento do Espírito, reabastecimento de uma força espiritual que te traz dons, que te traz um novo jeito de viver. Se você não passou por isso, busca. Você pode buscar. A Bíblia diz que você pode buscar. Se você deseja, você pode buscar. Traz um cântico de louvor ao Senhor que é do coração. Não é só quando o altar te comanda. Quando o altar manda, você tem que ir também. Porque é uma obediência de adoração. Mas você mesmo tem uma disposição em adorar. O Espírito que está dentro, esse enchimento destrava o seu coração da vergonha, do medo. Quando fala que o corpo chega à sujeição, o seu corpo que estava enrijecido, uma das primeiras evidências deste enchimento é o corpo perder a força, né, da rigidez, vamos dizer assim. A rigidez dos músculos. E você tem uma leveza. E eu vou só perguntar uma coisa. Você sabe na igreja, assim, alguma experiência nossa, principalmente os que estão mais tempo, aquela igreja que canta assim, quietinha, né? E pede, enche Espírito, vem Espírito, derrama nesse lugar, e faz isso. Não é que ela não tem Espírito. Ou até uma pessoa, quando estou falando isso, estou falando só de povo. Tem igrejas que têm essa evidência, mas estou falando de pessoas. Quando o Espírito Santo chega, você tem um mover. Você recebe um mover do Espírito. A Bíblia não diz sobre mover do Espírito? Você começa a se mover. E às vezes tem uma pessoa que está sentada, ela tem um... Como que as águas se movem? Não é assim? Às vezes a gente ministra uma pessoa, né, Demir? A pessoa quando entra em arrependimento, em confissão, o Espírito enche ela. Às vezes ela tem só se mover. E aquele louvor que sai do coração.
E ela vai sendo cheia. Ela não põe o banco na cabeça e joga ela fora. Mas ela tem um quebrantamento de coração. Que se o Espírito quiser que ela ponha este banco na cabeça e joga lá, ela vai. É claro isso para você que eu estou dizendo aqui? Não entre em julgamento com aquilo que o Espírito é. As autoridades pastorais têm que ter discernimento de espírito. E você também. Vai discernir. E aquilo que não é de Deus não vai ficar. Mas o Espírito, muitas vezes, ministra ações diferentes entre nós, criatividade do Espírito. Não preciso fazer escândalos num sentido. Porque tem pessoas que quando recebem moveres do Espírito, deixa a alma falar. Quer aparecer. Quer fazer escândalo. Isso não é batismo com o Espírito Santo. A pessoa querer fazer escândalo. Entende isso? Então, queridos, tem isso. A pessoa muda de coração. Ela começa a dar graça em tudo. Dar graça em tudo. Dar graça em tudo. Ela vê Deus em todas as coisas. Por quê? Porque é o Espírito que está dentro dela. Ela olha cumprindo do Espírito. Ela tem gratidão nos lábios e no coração. E uma coisa que mais marca o cheio do Espírito, ele é submisso. Ele tem submissão mútua em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. Não é só entre marido e mulher. A pessoa se torna submissa. O Espírito Santo é submisso. Ah, então teve esse enchimento, acabou. Não. Esse enchimento não proíbe ninguém de pecar. Não impede pecado. Tá? Ah, eu vi fulano recebendo, falando em línguas, nananã. Depois está lá na rua fazendo não sei o que errado. Mas como que é isso? Isso não. Tinha outra aqui também que não recebeu isso, está lá fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. Isso aqui é um enchimento de quebrantamento que vem com quebrantamento de disponibilidade. Então, é algo que Deus dá. Depois que você recebe, você tem uma responsabilidade sobre aquilo. Então, os batismos passam por isso aqui. E ali no 9 diz algo bem interessante, você vai ler comigo aí na sua Bíblia. Você vai acompanhar para a gente terminar. Enquanto isso, 9, Atos 9. Tá? Atos 9. Olha essa história de Paulo aqui. Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que é Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Lembra? Saulo, antes da conversão, perseguidor da igreja. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha, eu sou Jesus e você é um pecador. Eu sou Jesus e você está em pecado, Saulo. Você está em pecado. Você é um pecador. Jesus não falou para ele: por que você persegue isso? Não. Por que você me persegue? Levante-se, entre na cidade. Ele cai. Ele é impactado com aquela verdade, com aquela palavra da verdade. Ele recebe aqui um batismo de arrependimento quando ele cai. Aqui não é só cair, né? Que fala assim, quando ele caiu, eu falo: levante-se, porque ele prostrou, caiu. Algo dentro dele entendeu aquela voz. Destravou no espírito dele a consciência de pecado. O que eu estou fazendo mesmo? E pá, ele cai em si, porque nós sabemos o restante da história, que ele cai mesmo, né? E aí, levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Tem o batismo de arrependimento. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos,
Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Eles tiveram uma experiência de confronto, de palavra da verdade e até de arrependimento. Aí Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Quando nós encontramos Jesus é assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Que caminho que nós vamos tomar. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, Ananias é a igreja, viu? Ananias é a igreja. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes do sacerdote para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Aqui, nessa primeira parte, quando ele começa a entrar para a igreja, ele está sendo batizado no corpo. Quando ele depende de alguém, de um pastor, ele depende de um homem de Deus, ele depende de alguém que é parte deste corpo, que já entendeu, já concebeu, já recebeu. Todo mundo precisa disso, querido. Não pense que vai ser batizado no corpo sem ter alguém sobre você, ou alguém que caminhe com você. Alguém que te cerca, com quem você fala, e que te dá orientação, e que Deus fala com essa pessoa e diz, vai lá, tira as escamas dos olhos, ora por ele, toca nele, faz algo. Porque é assim que é o corpo, tá? E daí Deus já mostra para ele, ele vai sofrer. Ele vai sofrer, porque depois ele passa pelo batismo de sofrimento. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhes apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio de quem? Do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escama caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Se este homem estivesse lá na rua, imediatamente depois que ele se arrependeu, que ele reconheceu, já a voz de Deus falou, vai para lá, ó, lá está a igreja. Então você recebeu Jesus, não fique fora. Entre para a igreja, você vai passar pelo batismo no corpo, passar pelo batismo de sofrimento, vai receber esse cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu, você vai ter experiências sobrenaturais dos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente, levantando-se, foi o quê? Batizado aonde? Nas águas. Foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Aqui está escrito assim, parece que aconteceu tudo em 4, 5 dias, uma semana. Não foi. Né, Maurício? Foi um processo de tempo, igual você. Igual o dia que você conheceu Jesus e as coisas foram acontecendo com você. Então, Saulo fez o que fez, queridos, porque passou por todos os batismos. Os homens de Deus e mulheres de Deus que fazem, elas se submetem aos batismos. E daí continua, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ele começa a proclamar, ele cumpre o propósito. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? Esse é um testemunho. Ele se expõe agora para ser julgado, para ser criticado, para ser dito a ele, que troço é esse que esse homem? Que coisa louca é essa? E ele vai contrariando aquilo que ele era, porque ele começa a frutificar, porque está ungido, está selado, está marcado, virou igreja. E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes, até a igreja tinha medo. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo.
Este é o sofrimento, o batismo de sofrimento. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura da muralha, a igreja agindo, cobrindo, porque ele era batizado no corpo. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam fazer o que com Paulo? Matá-lo. Estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia, o enviaram para Tarso. Os irmãos é a igreja, querido. Os irmãos é você. Tá? Você não pode fazer um ministério sem ser igreja. Você não pode cumprir um propósito sem ser igreja, sem ultrapassar pelos batismos todos. Porque a manifestação do corpo de Cristo que vem através da igreja passa por esses batismos. Passa por esse lugar. A igreja passava por um período de paz, que daí, sabendo disso, os irmãos levaram para Cesareia, né, e enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viver os batismos é trazer o reino, é estabelecer uma novidade de vida. Essa palavra aqui, ela te cansa, ela me cansa. Porque ela nos chama para ser. Para sair de um lugar mórbido. Para ser inserido, para largar a própria vontade, deixar uma identidade e tomar outra. Que é a identidade de filho daquilo que no dia do seu batismo manifestou nos céus. E aquilo que manifestará no dia do seu batismo, porque já está registrado no céu. E o Espírito Santo de Deus hoje está falando com você, igreja. Queira viver os batismos. Como Jesus foi, como Paulo foi, como Pedro foi. Que são referências para nós. E como muitos de nós já vivemos e às vezes não percebemos que estamos passando por eles. Nós não podemos mais, como igreja, fazer as coisas de qualquer jeito. Nós, nesses últimos dias, desde semana passada, nós falamos sobre a ovelha e o serviço da ovelha e a postura de pastor. Nessa semana, né, a gente está chegando com essa palavra, durante a semana também, foram ministrações poderosas nesse sentido de ser igreja. E agora, de ser individualmente, você tem a sua responsabilidade. Tem a sua responsabilidade. E o que Deus quer? E na próxima semana, quais são os dons que o Senhor está ministrando sobre a sua vida? É para você pensar hoje, durante essa semana. E o que Ele quer de você. E será feito os batismos nas águas. Porque o batismo é um só. O batismo é um só. Quando entra para o batismo de arrependimento, todos os outros devem se manifestar na nossa vida. Amém? Você pode ficar de pé? Se isso é claro para você, né? Isso chega assim de uma forma específica no seu coração. E daí nessas semanas você vai receber uma ficha, não todos, mas aqueles que quiserem. Nessa ficha vai te dar uma direção do serviço que o Senhor quer para você cumprir o propósito para o qual você é chamado, e Jesus morreu na cruz, e você passou por todos esses batismos, está passando ou vai passar. E com o peso dessa responsabilidade, porque a gente vai se sentindo pesado quando a responsabilidade da palavra. É bom ser filho, é boa a graça, é bom o perdão, é bom, né, receber esta... Mas nós temos uma responsabilidade como filhos. Como filhos do Deus Altíssimo. E eu quero que você feche seu olho aí, mesmo onde você está nesta hora. Você possa pensar e lembrar na palavra do Senhor que manifesta sobre a sua vida através dos batismos. Não é? E você possa ouvir de novo.
Este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande